Manutenção em pisos vinílicos. Vamos supor que você instalou seu piso vinílico, sua obra está novinha, e aí alguém vai fazer alguma manutenção no seu apartamento, vai instalar algum móvel novo, coisa do tipo, e aí cria uns pequenos riscos, danifica, amassa, acontece alguma coisa. É possível fazer sim, claramente. E nós vamos mostrar aqui a gente fazendo alguns trechos aqui. Primeiro dar uma dica importante, olha só, essas peças aqui que está marcada de azul, são as peças que nós vamos trocar, né? E aí eu já arranquei algumas aqui só para a gente fazer o reconhecimento do trabalho, o grau de dificuldade que vamos ter, né? Observem só que a cola não vem praticamente nada, isso significa que a base foi bem feita, tá vendo? Olhem só, a base está muito bem feita, por isso que a cola ficou toda aí praticamente. Quando a gente arranca a peça, a base não danifica, isso significa que é uma base extremamente resistente. Quando o pessoal faz essas bases aqui com aquelas massas cimento-cola, né, com aquela PVAzinha, que não existe resistência alguma nela, que não tem como você controlar nem sequer a qualidade da aplicação, porque você não tem uma bússola na mão, e depois você não tem controle sobre quantos MPa, qual o grau de resistência do material, né? Então, quando você faz a aplicação daquele produto, ao fazer um tipo de trabalho desse aqui, você arrebenta toda a base, ela vem toda junta, você tem que reconstruir tudo. É tanto que eu trouxe, inclusive, olha só, a gente vem fazer um trabalhinho pequenininho e traz um monte de ferramenta, né? Aqui eu tô com um pacote de massa especial que a gente usa para esse tipo de serviço, né? Não fui eu que fiz a obra, eu não sabia o que eu ia encontrar por baixo, né? E aí, como eu sei que a maioria das obras o pessoal aplica essas PVAzinhas comunzinhas simples, que não tem resistência, aí eu já ando sempre preparado. Mas nos deparamos aqui com a situação que a base tá bem resistente, e aí a cola não está sendo transferida para o verso do piso vinílico quando é arrancada. A cola está ficando toda aqui praticamente e também não está danificando a base na hora de fazer a remoção da peça existente, né, danificada. Então já removemos aqui 3 peças, olha só. Já removemos 3 pecinhas aqui. Agora vou remover essa daqui. Por conta desse risquinho aqui, olha só. Não dá nem para você ver praticamente, né, mas o piso é novo, o pessoal riscou, a proprietária quer que troca, né. Olha só. Aqui também tem um risquinho de nada aqui, né, vamos trocar ele também. Tá debaixo do móvel aqui, vai ser um pouquinho mais complexo, vou deixar ela por último, né? E aqui a gente arranca da seguinte maneira: existe o aquecedor, aquele aquecedor térmico que você pode utilizar, e eu utilizo a talhadeira mesmo. Eu faço uma cava no piso, né? Eu faço um corte no piso, encaixo a talhadeira com cuidado para não agredir o chão, e aí na hora que eu fizer um buraco que eu conseguir acessar o piso, eu levanto a peça toda de boa, sem problema algum. Então vamos mostrar aqui agora, já mostrei para vocês aqui, fiz uma ressalta aqui importante acerca da importância da base ser bem preparada. Quando você aplica a massa autonivelante, em caso de manutenção você não vai ter problema nunca, porque a massa autonivelante é entre 25, 30, 35 MPa, resistência absurda, então você vai arrancar a peça e fazer a manutenção sem dificuldade alguma, não vai quebrar a base. E aí no caso de você ter um PVA, você vai enfrentar essa dificuldade de quebrar a base na hora de fazer essa manutenção, né? Aqui não foi o caso, a base está excelente. Então nós vamos acabar de arrancar aqui. Vou fazer os cortes das peças, tudo direitinho. Aplicar a cola novamente, esperar dar o taque, né? Esperar uns 10 minutos aí para dar o taque. Vamos aplicar aqui a cola que a gente trabalha, material alemão que a gente trabalha. Então vamos aguardar dar o taque e aí a gente faz a colagem das peças novamente. Faltam 3 peças aqui para eu tirar. Vou tirar aqui, depois que a gente for fazer a colagem novamente, eu mostro mais um trechinho aqui do trabalho já pronto, né? Mas é isso aí, não tem muito segredo não, é arrancar a peça, né? Com cuidado para não estragar as peças em volta. E é isso, né? E refazer o trabalho, né? Eu sempre ando preparado, cheio de equipamento aqui para reconstruir a base se for necessário, por conta do conhecimento que eu sei da fragilidade das bases que são criadas no dia a dia, né? Se fosse minha obra, eu que tivesse feito, eu não teria nem trazido isso aqui, porque eu sei que jamais a base ia quebrar. Mas quando não é nossa o trabalho e a gente não conhece o que foi feito, a gente sempre anda preparado, né? É melhor andar preparado do que, como dizem, né? Um homem preparado vale por 2, né? Prevenido, né? Então é isso aí. Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu mostro o trabalho concluído. Olha só, pessoal. Nesse momento aqui nós já arrancamos todo o piso, já fizemos todos os confere que tínhamos que fazer, removemos todo o excesso de cola que tinha. E agora é um momento muito importante nesse processo, que é a reaplicação da cola. É importante você ter uma ferramenta pequena, né, compacta, para poder fazer esse tipo de serviço. Normalmente eu tenho umas 4 espátulas dessa, mas as outras são grandes, né, tipo 30 cm de largura,
Porque aí você pega um ambiente livre, né, quando você está fazendo a obra do zero, e aí a espátula é larga, ela produz, né, você consegue sair do lugar rápido, né. Essa espátula pequena, para ambientes grandes, você tem que estar passando várias vezes para poder ir avançando, né, porque você tem toda uma técnica, você não pode deixar aquele macarrão que vai criando. Então, a espátula mais larga, quando a obra está começando do zero, é muito mais interessante, né? E aí eu tenho essa ferramenta também aqui específica. Essa daqui é uma ferramenta alemã também, do pessoal que eu faço treinamento, que eu ganhei lá no treino, um dos treinamentos que nós fizemos lá, eu ganhei, porque lá tem um quizinho, né, de perguntas e respostas tal, no final de todo o treinamento, para ver. E a gente sempre ganha bastante coisa, um monte de coisa que eu tenho aqui, esses balde que eu tenho aí, um monte de coisa, tudo que eu ganho lá no treinamento. Então, essa ferramenta é extremamente importante. Antes eu não tinha ela. As outras que eu tenho aqui, da empresa nacional que eu compro aqui, elas são tudo largona, né? Então aí quando eu descobri essa daí, quando eu ganhei essa daí, foi uma maravilha, porque na hora de você aplicar o espaço aí, vamos supor, tem 20 centímetros, e a espátula tradicional que nós temos tem 30 centímetros, né? Então você não consegue trabalhar confortavelmente aí dentro, em caso de manutenção. E olhem só, no caso dessa espátula aí, ela cabe dentro da peça tranquilamente, em qualquer sentido que você colocar aí. Eu vou puxar aí, olha só. E aí é o seguinte, essa aplicação é um procedimento aí bem delicado, que eu passo em vários sentidos, várias vezes, venho tirando o excesso, deixar só o filmezinho mesmo, só o macarrãozinho da espátula, o microdente mesmo, né, de cola. Por quê? Porque senão você pode criar um relevo entre uma peça e outra. As peças que já estão instaladas, né, você não sabe qual o nível da espátula que o profissional usou na época, qual o tamanho dos dentes, né, embora nós removamos aí o máximo da cola possível. Nesse caso aí não foi necessário a gente remover 100% da cola, porque a cola estava bem ancorada no chão. E aí eu só cortei ela por cima, tirei o excesso, né, os dentes, e deixei o filme dela que estava bem agarrado no chão, então não há necessidade. Mas geralmente a gente tem que arrancar a cola toda. Normalmente a gente arranca a cola toda, né? E aí quando arranca a cola toda, é mais tranquilo para a gente trabalhar. E aí no caso, como a gente não sabia nesse caso aqui qual o milímetro da espátula que o profissional possa ter usado, e aí a gente ia fazer uma nova reaplicação por cima, então a aplicação ela deve ser o mínimo possível, né? Você tem que controlar isso tudo na mão aí, embora a espátula tenha os dentes já limitadores, mas como você não sabe qual foi a espessura dos dentes anteriores. E aqui tem um detalhe importante também, vou dar uma dica: se você é meu parceiro profissional, a aplicação da cola ela deve ser sempre o mínimo possível, tá? Isso aqui é uma cola acrílica de contato, não é uma cola PU, não é um cimento de cola que a gente deva encharcar, né? Por se tratar de um produto acrílico que é feito à base d'água, então se você encharcar esse produto que é à base d'água, ele vai criar problema, é natural, evidentemente, né? Automaticamente você vai criar problema, é um produto à base d'água. A aplicação dela é o mínimo possível, é sempre milimétrico. Por isso a importância do autonivelante. O autonivelante deixa a base perfeita, por assim dizer, e aí você vem somente com aquele microdente e o piso vinílico que é fininho, você vai descer ele ali em cima, ele vai agarrar, né, e uma vez colado ele não solta facilmente, né? Essa obra aqui ela tá bem feita, deu trabalho pra gente arrancar, as peças estavam muito bem coladas, a base tá bem planinha. Então se a base está plana e você trabalha com a quantidade de cola correta, a base foi feita, pensada no piso vinílico, aplicado o nivelante, e você aplicou a quantidade de cola correta, esperou a cola dar o taque corretamente, não deixou o taque da cola expirar, a cola nunca vai dar problema. Vai dar problema na obra se você embebedar o piso com tanta cola, você deixar muita cola. A cola é a base d'água, é aquela umidade da água que tiver na cola ali, ela vai ter que causar algum problema. Então é por isso que é importante você aplicar sempre um filmezinho, nada da gente ficar inventando fazer espátula em casa, caseiro. O pessoal tem gosta de ficar fazendo essas coisas caseiras, mas você não tem um controle de quantos milímetros tá ficando de cola, qual a espessura que tá ficando, e a espessura dessas ferramentas que a gente compra padronizada já veio de fábrica pensada nisso. Então é uma ferramenta barata de R$30, R$20, que vale muito a pena. Na verdade nós devemos ter, é obrigatório todo profissional ter. Se você não tinha esse conhecimento, saiba que cola é para colar, não é para nivelar contra piso. Se você faz a preparação de uma base com um PVAzinho qualquer, de qualquer jeito, porque um PVA é impossível o cara atingir um sexto da perfeição que o nivelante atinge, tá? É impossível, não se compara. Então não vamos nem entrar nesse assunto, né? Porque é outra coisa. O autonivelante é um produto que se nivela sozinho praticamente, né? Com auxílio do profissional ali, com as ferramentas corretas. Agora o PVA não, você não vai trabalhar com a bússola no braço para poder saber onde está deixando mais, onde está deixando menos. Então, além de não ter a resistência necessária, né? Então, só para registrarmos, é importante lembrar que cola é para colar, não é para nivelar contra piso, né? Normalmente, quando o pessoal carrega muito de cola, é porque acha que vai corrigir alguma imperfeição do contrapiso. Na verdade, está criando problema.
Não se pode aplicar cola grossa, é fininha, é o máximo fino possível. É bem fininho, é milimétrico, é um filme, não chega nem de se tratar de milímetro, é um filme. Então isso é muito importante. Se você é meu amigo profissional, tenha conhecimento disso. Caso você não tinha, talvez você trabalhe aleatoriamente, sem essa preocupação, saiba que isso causa problema, tá? Muito bem, pessoal, o trabalho finalizado, graças a Deus, tudo perfeitamente. A cliente estava do nosso lado lá acompanhando, adorou o trabalho. É isso, né? Não tem muito o que fazer, né? Olha só, refizemos o filetinho perfeito, ó, dá a impressão de que o móvel está por cima. Olha só, refizemos aquela afetação. É isso aí, pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado. Espero que nossas dicas aqui possam contribuir com sua vida. Você profissional, você cliente final também, que Deus os abençoe.